Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu podcast. Sou o Dr. Wagner Hernandes, obstetra especialista em gravidez e parto de risco e vou ajudar você a ter uma gravidez mais tranquila e saudável através de conteúdos semanais atualizados de altíssima qualidade. Bom pessoal, então na semana passada a gente falou sobre a episiotomia e aí justamente nesse episódio eu comentei que uma das indicações de fazer uma episiotomia muitas vezes vai ser um parto operatório, ou seja, um parto fórceps ou um parto a vácuo extrator. Então o tema de hoje vai ser esse parto operatório e aí a gente vai falar um pouco mais, sempre mais de fórceps do que de vácuo, porque o fórceps ele é ainda mais frequente aqui no nosso país, então por isso que a gente vai bater um papo sobre ele. Acho que a primeira coisa que tem que ficar clara quando a gente vai falar de parto fórceps é que, assim, apesar de parecer uma coisa medieval, uma coisa da época das cavernas, teoricamente isso ainda é utilizado, tá bom? Então, toda mulher que vai tentar um parto normal, ela tem que ter em mente de que o fórceps pode ser também uma arma muito interessante para ajudá-la em algumas poucas situações. O fórceps ele não é também usado de rotina, ele é usado geralmente em torno aí de 3% dos partos. Antigamente ele tinha um uso muito maior, porque a gente não tinha cesárea. E aí justamente eu acho que esse lado ruim do fórceps vem justamente dessa época. Então quando a gente não tinha a cesárea disponível, o parto estava ali, não acontecia de uma maneira adequada, a parteira chamava lá o médico e ele aplicava justamente o fórceps. São 2 colheres de metal que se aplica geralmente na lateral, na cabecinha do bebê, sem machucá-lo, né? A ideia sempre é essa. E aí, obviamente, naquela época fazia em qualquer situação. Então não era só quando a cabeça do bebê estava já lá perto da saída. Fazia fórceps que a gente chama de fórceps alto. E obviamente isso aí machucou muitas mulheres e machucou muitas crianças. Então ficou uma conotação muito ruim do fórceps, né, no nosso meio. Mas, quando a gente fala de fórceps hoje, nos dias de hoje, a gente não está pensando nesse tipo de fórceps, a gente está pensando no fórceps que a gente chama de baixo, que é um fórceps para ajudar. Então, eu vou falar para vocês hoje aí quais são as 4 principais situações que a gente vai precisar fazer um fórceps, tá bom? Quando eu falar então de fórceps, lembre que eu também estou falando a mesma coisa do vácuo, provavelmente, e aí depois a gente diferencia a escolha entre um e outro, por que um obstetra escolhe o fórceps, por que um obstetra escolhe o vácuo extrator. Então, falando das indicações do fórceps, uma delas, por exemplo, é o que a gente chama de período expulsivo prolongado. Então, como eu falei para vocês no podcast de parto, lembra que tem o período de dilatação, então vai dilatando lá 1 centímetro por hora, 1,5 centímetro por hora, dilata todo o colo do útero, 10 centímetros, e aí começa o período expulsivo. Então, essa é a hora que a mulher começa a fazer força. Vocês lembram disso, né? Então, esse período, como eu falei para vocês, numa mulher que está no primeiro parto, sob analgesia, ela pode, por exemplo, demorar até 3 horas para conseguir expulsar, entre aspas, aí, né, o bebê de dentro de si, ou seja, fazer o parto de uma maneira completamente normal, completamente segura. Agora, justamente quando a gente coloca esse tipo de tempo máximo, é justamente também se passar um pouco disso, a gente tem que começar a olhar com outros olhos e talvez justamente o fórceps pode ser um aliado. Então pode ser que o bebê não esteja saindo porque a mãe já está exausta ou porque o bebê está meio ali travado ali numa região. Fato é que a gente pode pensar em muitas vezes fazer um fórceps por esse motivo. Então fórceps por um período expulsivo prolongado é uma indicação clássica de fórceps. Agora, geralmente a chance disso acontecer é baixa. Aí justamente a outra indicação de um fórceps nos dias de hoje é, como eu comentei com vocês, a exaustão materna. Então a gente precisa da mulher como pessoa ativa no parto, né? É a mulher que faz o parto. Então, se chega algum momento dessa fase da mulher fazer força, que ela de repente fala assim, nossa, agora eu tô exausta, eu não aguento mais, porque assim, não é fácil fazer força por 3 horas, por mais que você tenha um bom condicionamento físico. Então, de repente, a mulher fala, olha, fadiguei, não aguento mais, parei. E o bebê tá ali, quase na saída, e aí justamente o fórceps pode nos ajudar nisso, né? A gente aplica essa colher gentilmente e ajuda esse bebê a nascer, por exemplo. Então, outra indicação clássica de um fórceps. Uma outra situação mais rara são mulheres que, por exemplo, têm algum problema de saúde que não podem fazer força. Então, classicamente, tem algumas cardiopatias, ou seja, problemas do coração, que a mulher não pode fazer esforço. E agora, até mais comumente com a questão do Covid, por exemplo, até existe aí uma tendência de pedir para a mulher evitar o esforço quando ela está com Covid positivo, de dispersar partículas. E aí o fórceps, por exemplo, nesse caso poderia ajudar. Ou se ela está muito cansada por conta justamente do Covid e a cabeça do bebê já está numa altura ali bem próxima da saída, o fórceps pode ser um aliado, aí o vácuo extrator pode ser um aliado para essa mulher. Então, até agora eu falei de 3 circunstâncias em relação à mulher
E agora eu vou falar, obviamente, a última e acho que talvez a mais importante, que é em relação ao bebê. Então, muitas vezes no finalzinho do expulsivo, às vezes os bebês eles podem entrar em sofrimento fetal. Então a gente está lá monitorizando os batimentos, ou com aquele aparelhinho sonar, ou com cardiotoco, que a gente já comentou também. E aí você começa a perceber que o bebê está bem desconfortável, que esse bebê não está bem nesse finalzinho, e que se ele não nascer ali nos próximos minutos, provavelmente esse bebê vai nascer mal, ele pode ter algum tipo de comprometimento, inclusive aí danos neurológicos, enfim. Então não faz sentido ficar aguardando mais. E aí muitas vezes a opção nossa nesse momento é fazer o parto pela via mais rápida. E nem sempre a via mais rápida nesse caso vai ser uma cesariana, por exemplo. Para fazer uma cesariana você tem que fazer um complemento da anestesia, ou fazer uma anestesia, preparar todo o material. Às vezes só fazer o fórceps, por exemplo, ou o vácuo, acaba sendo a via mais rápida. Então, nesse sentido, o fórceps vai ser realmente a melhor saída. E por isso que eu falo, não dá pra gente ir para um parto normal e falar para a mulher que nunca vai fazer um fórceps, porque às vezes eu até recebo paciente que fala assim: eu queria um parto normal, mas se precisar fazer um fórceps, eu prefiro que vocês façam uma cesárea. E eu entendo essa demanda. Só que muitas vezes, como eu falei, às vezes a via mais rápida é o fórceps. Como é que eu vou escolher uma coisa que não é boa para o bebê? Porque a mãe eventualmente decidiu isso baseada numa impressão e não, na verdade, numa questão médica. Então, pessoal, quando vocês forem aí para o parto normal, saibam que pode ser necessário que o obstetra de vocês talvez coloque essa possibilidade e entendam que se o médico está colocando essa possibilidade para vocês é porque é algo seguro. Hoje, como eu falei, não se faz mais um fórceps maluco. Se a gente às vezes identifica que o bebê precisa nascer, mas ele está com a cabeça super alta, que a gente chama, a cabeça está lá ainda longe da saída, teoricamente a cesárea vai ser o melhor recurso, né? Então, tenham em mente que quando o obstetra propõe para vocês algum tipo de parto operatório, a gente não quer fazer esse parto, a gente gostaria que não precisasse fazer nada, mas muitas vezes vai ser, poucas vezes na verdade será necessário, mas quando é necessário ajuda muito, tá bom? Então acho que deu para entender mais ou menos aí as indicações, né? Qual vai ser a situação necessária ao fórceps. E aí só para comentar com vocês como é que a gente faz a escolha em relação ao fórceps e o vácuo extrator. Então o fórceps, como eu falei para vocês, são 2 colheres metálicas que tem uma articulação que pega como se fosse uma pinça na cabeça do bebê, e isso ajuda a gente a trazer o bebê quando precisa nascer. O fórceps, por exemplo, quando a mãe está exausta, ele acaba sendo mais interessante. Por quê? Porque mesmo se a mulher não fizer força, eu consigo, com a minha tração, com a minha força, eu consigo fazer com que esse bebê nasça. Com o vácuo já é diferente. O vácuo, se eu precisar aplicar muita força no vácuo, e aí só explicando o que é o vácuo, né, que eu acabei esquecendo, mas o vácuo é como se fosse um desentupidor de pia. Eu sei que assusta um pouco essa maneira de comparar, mas é isso. Você aplica um desentupidor de pia, um vácuo feito para isso, né, na cabeça do bebê, e aí você ajuda a trazê-lo. Mas geralmente você precisa da força da mulher, né, para não aplicar tanta força. Porque se você aplica muita força no vácuo, esse vácuo vai desprender, né, igual um desentupidor de pia mesmo. Se você puxar muito forte, ele solta da cabeça do bebê. Então, a ideia não é essa. Se for por uma exaustão materna, talvez o fórceps seja uma melhor saída. Por exemplo, quando a gente está falando em bebês prematuros abaixo de 34 semanas, a gente não pode fazer o vácuo, a gente tem que fazer o fórceps. Outra coisa que a gente tem que levar em consideração é a disponibilidade do material. Nem todos os serviços, né, nem todas as maternidades têm o vácuo disponível para o obstetra, então o fórceps acaba sendo mais comum, é um material mais fácil de obter. Hoje a gente tem os vácuos já descartáveis, mas justamente isso tem um custo elevado, então não são todas as maternidades que oferecem. E a gente aqui no Brasil ainda tem um agravante que é às vezes a experiência do obstetra em relação a esses 2 instrumentos, tanto ao fórceps quanto ao vácuo. O vácuo é muito difícil hoje o obstetra ter experiência, por exemplo, no hospital escola, porque como eu disse, é um material geralmente caro. Então, às vezes ele não tem essa habilidade. Então, por exemplo, ele vai muitas vezes para o fórceps porque é um material que ele já está mais familiarizado. Agora, mesmo dentro dos hospitais escola, tem muita gente que não tem segurança em fazer o fórceps, porque fez pouquíssimos, né? Como eu falei, não é uma coisa tão prevalente. Essa geração mais nova não tem já tanta mão para fazer fórceps como tem as gerações anteriores, até porque fazia fórceps desnecessários muitas vezes para treinamento, infelizmente. Mas isso acabou fazendo com que muita gente como eu acaba tendo uma experiência maior. Esse cuidado vale a pena. Então, se você está com um profissional que não sabe fazer nem o fórceps nem o vácuo, sem dúvida alguma, a cesárea acaba sendo a melhor opção. É assim mais ou menos que a gente define. Uma vantagem do vácuo em relação ao fórceps é que o vácuo ele pode muitas vezes não ampliar o canal de parto e você poderia fazer o parto sem fazer episiotomia, que é justamente aí um dos pontos chaves para muitas mulheres aí que a gente tenta evitar. Então, o vácuo tem essa curiosidade. O fórceps, como eu falei no episódio anterior, ele muitas vezes vai precisar de episiotomia para
proteger a mulher. Mas como falei também anteriormente, não necessariamente você precisa sempre fazer uma episiotomia quando você vai fazer um fórceps. Hoje a gente consegue fazer um fórceps mais controlado, deixar o bebê ali na saída, tira o fórceps e põe a mulher para fazer força novamente. Então dá para tentar fazer ainda, por exemplo, um períneo íntegro com fórceps. Mas não é também para todo mundo, não é para todo caso. Então geralmente quando a gente pensa em fórceps, naturalmente vem a consideração da episiotomia junto. E no vácuo, então, como eu falei para vocês, tem essa vantagem muitas vezes de não precisar pensar na episiotomia e isso pode ser um diferencial na escolha nesse momento. Eu acho que era isso que eu queria falar para vocês em relação ao parto operatório, então parto fórceps e parto vácuo. A mensagem final é: saibam que talvez isso seja necessário e entendam e confiem no médico de vocês quando isso for eventualmente colocado como uma necessidade para vocês. E converse com o obstetra de vocês durante o pré-natal. Acho que isso é importante, deixar isso tudo muito claro, isso tudo muito alinhado, para justamente na hora do parto não ter nenhuma surpresa, nenhum tipo de preocupação adicional que já é natural de um parto. Tá bom? Qualquer dúvida que vocês tenham, manda pro @Dr. Wagner Hernandes no Instagram. E semana que vem a gente está de volta aí com outro tema relacionado ao parto aí nessa nossa fase final dessa temporada do podcast. Um grande abraço, pessoal. Tchau, tchau.